Fala, nerd, estou de volta, cara. E é o seguinte, tava pensando aqui, muitas pessoas não conhecem de fato a elite do Darkseid, sendo que o Darkseid é sempre acompanhado por essa elite, esses soldados que acompanham ele, né? Já apareceu nas animações, já apareceu nos quadrinhos várias e várias vezes e agora no Snyder Cut também. A elite do Darkseid é um grupo que conta com o próprio Darkseid, o Tirano de Apocalipse, como líder, né? E tem lá os soldados mais próximos do Darkseid, super poderosos. São quase como filhos do próprio Darkseid. Vamos então falar um pouco sobre esses filhos, né? A elite do Darkseid. Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, pra gente iniciar então, cara, temos aqui o Lobo da Steppe, que é um dos mais famosos ali da elite do Darkseid, né? Ele já apareceu na Liga da Justiça do Joss Whedon, no do Snyder Cut também, né? Ele é um dos membros mais poderosos e ele é o tio do Darkseid e o general do exército do Darkseid nos quadrinhos, né? Tem sob o seu comando milhares de parademônios, criaturas que são sinistras e que eram outros seres que foram melhorados geneticamente para se tornarem soldados, né, do Darkseid. Normalmente, cara, ele é o primeiro a avançar num ataque ali em algum planeta para conquistar esse planeta, só depois que o Darkseid chega com as outras tropas, né? Na Terra 2, cara, por exemplo, né, nos quadrinhos, ele chegou inclusive a matar a Mulher Maravilha. Como todos os novos deuses, ele é extremamente forte, resistente e ágil, e envelhece bem lentamente, né? Ele possui altos conhecimentos em estratégia de guerra e é um hábil lutador armado ou desarmado. A gente viu um pouco das suas habilidades, né, nos filmes da Liga da Justiça, do Joss Whedon e do Snyder, e cara, a Liga da Justiça tomou um pau pra ele. Se não fosse o Superman ali no final, não sei não. Outro personagem que também faz parte da elite do Darkseid e que também apareceu no Snyder Cut é a Vovó Bondade. A Vovó Bondade foi tirada dos pais quando ela ainda era uma menina para treinar e se tornar parte, né, da elite dos soldados do Darkseid. Ela é responsável por cuidar e doutrinar as crianças em Apocalipse. O seu treinamento para transformar os jovens em guerreiros ferozes é brutal, cara. Envolve muita violência, tortura física e psicológica. A Vovó Bondade faz tudo o que for preciso para remover dos pupilos a vontade própria, já que eles precisam agir somente sobre os comandos do próprio Darkseid. Eles não podem ter vontade, ter ações próprias, tem que ser sempre sobre as ordens, né, do Darkseid. Ela também é líder das Fúrias Femininas, né? Uma equipe ali de combatentes, de guerreiras de Apocalipse, super treinadas e poderosas. Em oitavo lugar temos o glorioso Godfrey. E o Godfrey, cara, é um mestre da manipulação. Ele é incrivelmente carismático, né? O que torna ele muito persuasivo. Ele, usando apenas algumas palavras, consegue convencer praticamente qualquer pessoa a fazer tudo o que ele manda. O Darkseid nos quadrinhos enviou ele pra Terra para ele conseguir preparar a invasão do Darkseid aqui, né? E aí, cara, o Godfrey, ele conseguiu manipular várias pessoas pra seguirem o Darkseid, mesmo antes do Darkseid chegar aqui. Ele fez com que o presidente dos Estados Unidos proibisse a atividade dos heróis, né? Então isso deixou a Terra mais fraca e possibilitou mais facilmente a entrada do Darkseid. O próximo na nossa lista é o Desaad, que também apareceu do lado ali do Darkseid, da Vovó Bondade, né, no Snyder Cut. O Desaad é o servo preferido do Darkseid. E ele era, cara, de Nova Gênesis, o lugar onde os novos deuses do bem ficam. Só que ele foi corrompido pelo próprio Darkseid e agora ele mora em Apocalipse, né? Após tudo isso, essa transformação que ele passou, ele adotou o famoso nome de Desaad e saiu de Nova Gênesis, indo direto para Apocalipse e se tornar um servo do Darkseid. Ele inclusive foi o responsável por matar a noiva ali do Darkseid, a Sully, cara, sem que o Darkseid soubesse, né? E isso aconteceu porque ela, a Sully, era pacífica demais para ser a rainha de Apocalipse. E eles queriam um Darkseid loucão, então por isso que ele faz isso. Mesmo depois que o Darkseid encontra a Sully morta e descobre o que aconteceu, ele continua ali, cara, amigo do Desaad. Depois de um tempo, o Desaad, ele ganha confiança ainda mais do Darkseid e se torna o seu servo preferido. É meio bizarro, né? Ele também é o responsável pelos interrogatórios, né, que acontecem ali em Apocalipse ou quando eles vão para outros planetas conquistar. Ele que fica responsável pelas torturas, descobrir as verdades, o que está acontecendo. O próximo na nossa lista é o Kalibak, o filho realmente biológico do Darkseid, né, diferente dos outros dessa lista que são mais considerados. Esse aqui é filho biológico mesmo. Ele também é o segundo membro mais forte da elite do Darkseid. Kalibak é o filho da princesa Sully que eu mencionei, né, que foi morta pelo Desaad e do Darkseid.
Ele nasceu pouco antes da sua mãe morrer, por isso sempre se apoiou muito no pai e buscava agradá-lo sempre que tinha oportunidade. Depois de um tempo, já com uma nova esposa, o Darkseid teve outro filho chamado de Orion, que acabou se tornando mais querido pelo Darkseid, né, do que o próprio Kalibak. Kalibak então sempre teve inveja e raiva do seu irmão Orion, né? Porém, o Orion era muito bondoso, cara. Ele ia mais pro caminho do bem, ele se tornou um novo deus do bem. Então ele foi criado em Nova Gênesis. Já o Kalibak foi criado em Apocalipse. O próximo aqui, cara, é o Dr. Badland. Esse doutor é um outro membro da equipe do Darkseid que não é tão conhecido assim. Ele é um ser sem corpo físico. O personagem existe apenas como uma energia psíquica e por isso ele pode possuir os corpos, né, de outras pessoas e tomar o controle desses corpos. Ele normalmente controla alguns corpos artificiais, né, dos novos deuses ali, que tem todos os poderes dos novos deuses. Ele consegue controlar no máximo 6 desses corpos de uma vez. Ele costuma trabalhar para o Darkseid como seu chefe e cientista, sendo responsável pela pesquisa e criação de novas armas. Ele criou vários remédios e também armas químicas para o Darkseid, incluindo umas pílulas, cara, que levava as vítimas à loucura, incluindo as pílulas da paranoia, capazes de criar ilusões em quem as consome, levando a vítima à loucura. A próxima da nossa lista é a fabulosa Grace. Além dela ser a irmã mesmo do glorioso Godfrey, ela também é uma das mais poderosas, né, membros da elite do Darkseid. Ela é uma grande sedutora e mestre na manipulação da mente. Ela possui um carisma irresistível, né, semelhante ao do seu irmão, capaz de controlar e levar à ruína quem estiver sob o seu controle. A vilã se mostrou tão poderosa que ela conseguiu manipular o Superman e fazer ele acreditar que era filho do próprio Darkseid. Olha que loucura. Ela é tão insana e manipuladora que ela fez o próprio povo de Apocalipse ficar revoltado ali contra o Darkseid, e aí o Darkseid teve que matar todo esse povo. Isso só porque ela queria ver o Darkseid matando eles. Outro membro extremamente poderoso aqui da elite do Darkseid é o Mantis, cara. É o Mantis, não é Mantis igual lá dos Guardiões da Galáxia, não. Esse aqui é o líder dos insetos humanoides que saíram de Nova Gênese e foram para Apocalipse. Ele foi leal ao Darkseid e por isso então ganhou mais poderes, né? Ampliou seus poderes. Mantis é uma espécie de vampiro, porque ele absorve a energia vital dos seus adversários. E ele foi um escudeiro extremamente submisso ao Darkseid. Bom, seguindo temos o Devil Lance, cara, que é o perseguidor do Darkseid, um dos seus servos mais fiéis. Ele é conhecido como o perseguidor, pois a sua função é caçar qualquer um que o Darkseid mandar. Ele conseguiu manter por muito tempo a fama de nunca ter falhado em uma missão, sempre conseguindo rastrear e capturar o seu alvo. Ele é capaz de aumentar o seu tamanho ou apenas aumentar a densidade do seu corpo, tornando-se mais resistentes a danos físicos e fazendo com que cada golpe seu seja extremamente destrutivo. As próximas aqui agora, nerds, são chamadas de Fúrias Femininas. Eu mencionei elas quando eu falei da Vovó Bondade, né? Se liga só. As Fúrias Femininas são membros de um grupo de elite de guerreiras lá de Apocalipse. Elas são altamente treinadas pela Vovó Bondade e todas são novos deuses, né, que servem ao Darkseid. A sua formação atual inclui Lashina, Harriet Louca, Stompa e Gilotina. Meu Deus. A sua formação atual inclui Lashina, Harriet Louca, Stompa e Gilotina. A Lashina foi criada para ser uma guerreira no orfanato da Vovó Bondade, mas ela assumiu a liderança das Fúrias Femininas, né? E aí ela é extremamente forte, resistente e usa chicotes elétricos como arma. A Harriet Louca também foi criada no orfanato da Vovó Bondade, né, desde pequena. E ela foi uma criança profundamente perturbada e impressionou muito a Vovó Bondade, né, com seu temperamento feroz e extremamente violento. A Stompa foi uma das jovens mais promissoras no orfanato da Vovó Bondade, né, por causa da sua força e natureza implacável. Stompa foi treinada para ser uma das membros fundadoras das Fúrias Femininas. Já a Gilotina era parte do grupo original das Fúrias Femininas, né, o primeiro grupo. Ela é capaz de cortar quase qualquer material com as mãos e, além disso, carrega um par de espadas também, né? Ela também é uma artista marcial treinada e especializada em combates desarmados. E todas essas personagens atualmente fazem parte das Fúrias Femininas, né? Essa é a formação delas. Mas bem, esses são os filhos do Darkseid, né? Os membros mais poderosos da elite do Tirano de Apocalipse. Se gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, que assim eu vou continuar trazendo mais informações do mundo nerd pra você. Falou, valeu, nerds! Ah, tem vídeo aqui todos os dias, hein? Sempre fica ligado aqui no canal, porque às vezes o YouTube não envia a notificação, mas passa aqui sempre. Falou, valeu, fui!